Ele ficou conhecido como Marechal de Ferro ou o Consolidador da República. Vamos falar sobre Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil. Olá, tudo bem? Sou o João, bem-vindo ao canal. E vamos para mais um vídeo sobre presidentes da história da República Brasileira, esta bela República Federativa do Brasil. No vídeo anterior nós falamos sobre o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, e agora nós vamos falar sobre o Marechal de Ferro, a Esfinge. Vamos falar sobre Floriano Peixoto. É bom e interessante eu falar com vocês aqui um pouco da história de quem foi Floriano Peixoto e a história desses presidentes até a chegada deles ao poder. Então é muito interessante isso. E conforme a gente for falando aqui de diversos presidentes do Brasil, você vai se surpreender. Por incrível que pareça, Floriano Peixoto era alagoano, igual o Marechal Deodoro da Fonseca. O Floriano Peixoto, ele nasceu em Ipioca no ano de 1839, no engenho Riacho Grande. Ele era de uma família de 10 irmãos. Segundo historiadores, Floriano Peixoto era muito pobre mesmo. Ele conseguiu estudar através de ajuda de familiares e através do seu tio, que era um coronel do exército e político lá da região. Segundo informações que se tem sobre ele, é interessante, porque eu fui pesquisar algumas biografias sobre Floriano Peixoto, não encontrei. Caso você conheça, deixa aqui os comentários, gostaria muito de ler uma biografia sobre Floriano Peixoto. O que se sabe sobre Floriano Peixoto? Que ele conseguiu estudar um pouco na sua infância e com 16 anos ele foi enviado ao Rio de Janeiro através desse tio seu que era padrinho e foi estudar no Rio de Janeiro, no ano de 1855. No Rio de Janeiro ele se alista voluntariamente no exército e estuda na Escola Militar do Rio de Janeiro, e no ano de 1861 ele se forma segundo tenente, que é o cargo inicial na carreira de oficiais na época. E lembrando, né, que a carreira de oficial naquela época, a carreira de militar, era uma carreira muito próspera para a época, se ganhava razoavelmente muito bem. Mas Floriano Peixoto ele vai ter um destaque onde? Na Guerra do Paraguai. Ele vai lutar no Rio Grande do Sul no ano de 1865, embora poucas pessoas tenham conhecimento, a Guerra do Paraguai começa no Rio Grande do Sul. Solon Lopes invade aquela região ali de Uruguaiana, tem diversas batalhas ali, e ele vai lutar lá no início no Rio Grande do Sul, depois a batalha vai se estender pelo Paraguai. E é ali que ele vai ganhar o seu prestígio, se destacando como um grande militar pela sua estratégia, pela sua coragem, seu patriotismo. Ele participou de diversas batalhas. Vou até aqui falar que a Tuiuti, que inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo que eu fiz sobre a Batalha de Tuiuti, que foi a maior batalha considerada na América do Sul, que foi uma vitória das tropas aliadas do Brasil. E também falo da Batalha de Curupaiti, que foi a maior derrota das forças aliadas na Guerra do Paraguai. Entre essas batalhas, ele participou da Batalha de Tuiuti, de Angostura, Lomas Valentina e Tororó. E foi justamente nesse período que ele se destacou como militar e teve o seu auge como militar do Exército Brasileiro, e também onde ele adquire a consciência política também, né? E ele sai da guerra, durante a guerra ele é promovido a major, e quando termina a guerra ele sai como tenente-coronel. Lembrando que Marechal Deodoro da Fonseca também teve o mesmo caminho, embora eles não eram aliados. E durante esse período é que ele tem um contato com Benjamin Constant, que era professor da escola militar, e que em certo ponto influenciou ele nessa ideia positivista, né? Lembrando que é muito interessante que Benjamin Constant ele influenciou tanto o Deodoro da Fonseca quanto o Floriano Peixoto, e depois foi deixado de lado no governo de ambos, né? É muito interessante a história de Benjamin Constant. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Voltando da guerra, ele se casou com a sua prima, que justamente era filha do seu padrinho. E em 1874 ele foi promovido a coronel e foi comandar o 3º Regimento de Artilharia a Cavalo,
Porque na época não existia carros, né, pessoal? Então existia a arma de cavalaria, então como não existia carros, um dos elementos mais fortes no combate era a cavalaria. E nesses anos de 1870 1880, ele ganha muito prestígio militar junto com Deodoro da Fonseca e é promovido ao posto de brigadeiro. Uma coisa importante é que ele vai ser um apoiador da abolição da escravidão no Ceará. Aqui no canal tem um vídeo, uma entrevista com o Luzirene, que eu fiz sobre a escravidão do Ceará. Caso você queira assistir, fique à vontade. E também foi sócio do Clube Abolicionista Ceará Livre, né, em 1882. É muito interessante que o Floriano Peixoto ele era do Partido Liberal, porque no Brasil Império existia Partido Liberal e Partido Conservador. E é dentro desse Partido Liberal que surge em 1872 o Partido Republicano, por incrível que pareça. No Brasil monárquico existia o Partido Republicano, que inclusive foi eleito Campos Salles, Prudente de Moraes. É essa elite política cafeeira que vai tomar o poder, que vai assumir o poder na República Velha, que surgiu do Partido Republicano. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente entendeu um pouquinho como foi esse caminho para a República. E segundo informações que se tem sobre Floriano Peixoto, em cartas que ele trocou com um amigo dele, ele falava segundo a palavra deles, a necessidade de um governo da espada para purificar o corpo social corrompido. E ele vai fazer isso mesmo, ele vai fazer isso quando ele assume o poder. Com a proclamação da República, ele foi marechal de campo e foi ajudante-geral do Exército. Ele foi abordado pelos conspiradores republicanos, né, por Benjamin Constant, entre outros, para apoiar o golpe do Império, mas não tem algo efetivo sobre isso. Ele tem uma participação ali no golpe da proclamação da República, que é quando ele se recusa a comandar uma resistência imperial, argumentando que ele não atacaria os seus colegas revoltosos. E durante o governo, com a queda do Império, ele se tornou ministro da guerra do governo provisório de Deodoro da Fonseca, embora eles divergissem entre si, eles eram opositores políticos. Eu aqui no canal eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do golpe da República ou a proclamação da República. O que você acha? A República foi um golpe ou foi um ato do povo? Aqui eu já falei no vídeo anterior sobre a questão do governo de Deodoro da Fonseca e que ele foi eleito vice-presidente do Brasil com 153 votos, mais do que o próprio Deodoro da Fonseca. Ele não era um aliado político de Deodoro. E com a renúncia de Deodoro da Fonseca, ele assume o poder inconstitucionalmente. E porque, segundo a Constituição, ele teria que convocar eleições. E ele não aceitou. E aí começam as oposições políticas dele. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre os conflitos que teve no governo dele e entre outras coisas que aconteceu. Foi um período muito conturbado da história do Brasil. Quando ele assume o poder e ele não acata a questão do artigo da Constituição que convocaria novas eleições, ocorre o manifesto dos 13 generais. São 13 generais que fazem um manifesto, se opondo ao governo de Floriano Peixoto. O que ele faz? Ele manda prender os 13 generais. E esses 13 generais fazem o pedido de habeas corpus. E Rui Barbosa, né, pensa no seu discurso em conceder um habeas corpus para que esses generais fossem soltos. E Floriano Peixoto diz para Rui Barbosa: quem assinará o seu habeas corpus? Então, tipo assim, era praticamente um governo autoritário. Ele reprimiu manifestações políticas, reprimiu intelectuais, fechou jornais, enfim. Por isso que ele tem essa fama de ser o consolidador da República. E é até interessante porque ele tem o apoio do Partido Republicano Paulista. Em certo ponto isso se explica porque o Partido Republicano Paulista ele via em Floriano a figura que
sustentaria a república, porque eles tinham medo de que a monarquia voltasse. Então, em certo ponto, se explica por que o Partido Republicano Paulista, essa elite cafeira paulista, apoiou o governo de Floriano Peixoto. Durante o seu governo, nós tivemos duas revoltas. Nós tivemos a Revolta Federalista, que em 1893 a 1895, que foi um conflito armado entre maragatos e chimangos. Os chimangos teve o apoio do governo imperial, né, o governo central, e foi uma carnificina. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a Revolução Federalista. Foi um verdadeiro derramamento de sangue, uma guerra civil brasileira. E nós tivemos a segunda revolta da Armada. Nós tivemos a primeira revolta da Armada, que foi no governo de Deodoro Fonseca, foi só uma ameaça ali, mas nós tivemos a segunda revolta da Armada, que foi de 1893 a 1894. A Marinha do Brasil bombardeou a cidade do Rio de Janeiro, e é muito importante que esse fato do bombardeamento da cidade do Rio de Janeiro levou que a capital do Brasil fosse transferida para Petrópolis. Então, nesse período da Revolta da Armada, a capital do Brasil era Petrópolis. Lembrando que no Brasil Império, Petrópolis era, no período de 6 meses, também capital do Brasil Império. E quando ocorre a Revolta da Armada e eles exigem a renúncia de Floriano Peixoto, o Floriano Peixoto resiste. E ele recebe apoio dos Estados Unidos, e eles formam uma esquadra que se chamou Esquadra de Papelão, que era uma esquadra formada com navios de ferro, que não era algo comum para a época. Então, Floriano Peixoto resistiu e combateu a revolta da Armada e venceu. Boa parte desses revoltosos, eles fugiram para Santa Catarina, que não era Santa Catarina. A cidade se chamava Nossa Senhora do Desterro. E foi quando, após ele vencer esse conflito, após ele vencer esse conflito ali na região de Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis, ele executa mais de 180 prisioneiros, tanto da Revolta da Armada quanto da Revolta Federalista, na ilha de Inhatomirim, que é um lugar lindíssimo, e determina que aquela cidade, a partir daquele momento, se chamaria Florianópolis, que é a cidade de Floriano. Então, significa assim que é um castigo, e até hoje a cidade tem esse nome, tá? É uma parte muito triste da nossa história, né? Uma coisa interessante que ele passa o governo em 15 de novembro de 1894, permitindo a posse de Prudente de Moraes com as eleições. Ele não compareceu à cerimônia, embora muitos acreditavam que ele faria um golpe de Estado. Ele vai viver na sua fazenda cultivando rosas. Olha só que bonito. Ele vai viver cultivando rosas. Ele morre em 29 de junho de 1895, 8 meses depois, de uma cirrose hepática. Alguns acreditam que foi talvez tuberculose, mas não se sabe ao certo. O seu funeral foi a maior manifestação popular da cidade do Rio de Janeiro até aquele momento na época. Primeiro presidente da República do Brasil, a segundo presidente da República que havia morrido. Marechal Deodoro Fonseca morrido em 1891. E é uma coisa que o governo dele deixa muitas controvérsias, por ser um dos presidentes mais autoritários do Brasil, que combateu duas revoltas, a Revolta da Armada, a Revolta Federalista, um grande massacre na ilha de Inhatorumim, que depois virou a cidade, que nessa massacre tinha tanto revoltosos da Revolução Federalista quanto da Revolta da Armada, que depois virou Florianópolis. E também é no governo dele que surgiu o culto à personalidade de um presidente, que onde começa a ter os santinhos com o nome dele, e surge o movimento florianista, que é a imagem de Floriano Peixoto, que é onde se começa a cultuar essa imagem de um presidente da República. Esse período do governo, tanto de Deodoro da Fonseca quanto de Floriano Peixoto, fica conhecido como a República da Espada, por ser 2 militares no poder. No governo dele que surge essa ideia do populismo brasileiro, né, criando uma imagem de defesa da pátria contra os inimigos internos. E gera uma grande dúvida, né? O que você acha de Floriano? Ele foi um herói
por ser o consolidador da República ou foi um grande ditador? Isso é uma questão que gera até hoje sobre o governo de Floriano Peixoto. Espero que você tenha gostado desse resumo sobre a história de Floriano Peixoto e até o próximo vídeo do canal.